Como sobreviver na sala de aula? Todos os anos, milhares e milhares de professores saem de licença com doenças psíquicas. Meu próprio companheiro de canal, Rodrigo R. de Carvalho, ficou bem desanimado em 2025. E assim, como não ficar, né? Pais sem noção, alunos em crise, um sistema educacional completamente caótico, desvalorização social, desvalorização salarial. Como que você vai manter a sanidade diante de um cenário desse? Uma filosofia de mais de 2.000 anos atrás me ajudou com isso, lá na pandemia, quando as coisas não estavam nada bem. Então, nesse vídeo, não é um vídeo especificamente sobre estoicismo, mas sobre como ele me ajudou lá em 2020. Então, é uma leitura mais pragmática do estoicismo, não é uma exposição, não é uma aula sobre estoicismo. Então vamos tentar entender aqui como é que o Epiteto, Marco Aurélio podem te ajudar a sobreviver a uma burocracia completamente acachapante, a uma realidade completamente destrutiva. E não só professores, né? Se você já pensou em desistir, se você já desanimou com o seu campo, que você começou a trabalhar nele, esse vídeo pode servir para você também. Mas digo mais, esse vídeo especificamente é para o meu parceiro Rodrigo R. de Carvalho, meu brother aí de anos, que eu já vi no seu auge de empolgação, de alegria, como é que é bom ver uma pessoa que ama ensinar ensinando. E agora esse ano ele ficou desanimado, ano que acabou de acabar, 25, e eu quero tentar ajudar ele aí a navegar essas águas turbulentas e voltar a ser quem ele era em 2026 para frente. Esse ano foi punk, mudança na regra de reprovação aí no finalzinho do ano, transformações no modo de fazer EI. Aqui na minha cidade, que é uma cidade pequenininha, a violência por causa do tráfico tá uma coisa terrível. Perdemos várias pessoas, ex-alunos, alunos. Inclusive uma aluna que não tinha envolvimento nenhum, estava fazendo PISM, foi vitimada por uma bala perdida. Graças a Deus ela sobreviveu. Mas nós somos uma cidade muito pequena, então tá uma coisa terrível esse nível de mortalidade. Mas apesar de ter ficado profundamente abalado, apesar de ter sacudido a minha visão de mundo, toda essa violência, toda a irracionalidade do sistema, não desanimei. E a mesma coisa me ocorreu em 2020. Tudo virou de cabeça para baixo e eu fiquei completamente desnorteado. Às vezes o que salva a gente de um desnorteamento é uma pessoa que nos acolhe, que nos abraça. Às vezes é um livro que a gente lê. As duas situações já aconteceram comigo. Mas no caso específico de 2020, o que me salvou foram um conjunto de textos do estoicismo, que é uma corrente de filosofia antiga que estava sofrendo um revival lá naquela época, muitas pessoas publicando sobre o assunto, então eu peguei para ler aqueles mais clássicos, né, os trabalhos do Epiteto, do Marco Aurélio. Porque o que o sistema faz, que é criar uma educação completamente engessada, sem autonomia de trabalho, destruir o senso de responsabilidade dos alunos com essas ferramentas que supostamente vêm para ajudar no fluxo, mas na verdade elas não fazem nada disso, é criar um sistema caótico, sem sentido, sem propósito, tanto para o aluno quanto para o professor. E isso transforma qualquer vontade de fazer alguma coisa, qualquer esperança de melhorar qualquer coisa, em completo desespero. E quanto mais você lê sobre o assunto, mais desesperançoso, mais desesperado você fica. Lá em 2020, uma das coisas que ajudou foi o canal. Através do canal, eu comecei a estudar filosofia de novo, no sentido, sim, de estudar várias coisas, não só o que eu tinha no mestrado, para poder expor aqui para vocês. E uma das filosofias que a gente revisitou lá no comecinho foi o estoicismo. Eu já tinha conhecido Epiteto, Marco Aurélio, já tinha dividido ele com várias pessoas e já tinha usado muitas ferramentas estoicas para pensar a vida. Mas eu tinha me esquecido disso, afinal, 2020 foi bem virulento. Eu entrei em contato com eles em 2016, quando eu passei por uma crise existencial similar. E aí o Fio da Navalha, que é um livro de literatura, e essas escolas filosóficas me ajudaram muito. Na pandemia, então, eu peguei o Manual do Epiteto e as Meditações do Marco Aurélio. E ali eu vi revisitado essa ideia de que existe um sistema de coisas que a gente não pode controlar e como a gente deve se posicionar diante dele. E é claro, gente, que existem condições materiais, né? Trabalho, ter o emprego, estar alimentado, isso tudo afeta o nosso psicológico antes de qualquer questão filosófica. Mas uma certa atitude filosófica vai ajudar a coroar essa situação. Então, pensando aqui o Rodrigo. O Rodrigo vive uma situação similar à minha. Nós dois somos concursados,
nós dois temos dinheiro suficiente para as necessidades básicas da vida, apesar da gente querer sempre mais. Nós dois temos um projeto paralelo que nos dá muito valor e nós dois somos massacrados pelo sistema educacional público. E a atitude do Rodrigo em 2025 foi muito mais desesperançosa, muito mais cínica do que a minha. Então eu acho que o grande diferencial é esse. E eu acho que esse diferencial é importante porque a longo prazo, o que vai completamente destruir o seu espírito de participar, de viver aquilo ali, ou te permitir sobreviver e navegar essas águas turbulentas, é essa atitude. Então vai ser uma coisa mais na vibe autoajuda. Quem conhece sabe que eu não tenho nada contra a autoajuda. Tem um livro laranja ali que a minha ex me deu de aniversário de sacanagem. Esse livro laranja veio na frente e atrás tinha o livro que era realmente o presente. E de sacanagem de volta eu li ele e adorei. Surtiu Arte de Ligar o Foda-se, que é um livro sobre o estoicismo. Só que vendido com essa roupagem, né? Um livro laranja, um título chamativo para te vender uma coisa que é uma autoajuda baseada em estoicismo. Então tem tudo a ver com esse programa aqui. Então vai ter mais essa vibe. Qual que é o problema da autoajuda, na verdade? É você achar que aquilo ali é uma lei inflexível, é você não ter nuance. Então, igual que eu falei para vocês, olha, eu vou te dar as dicas que eu uso, os exercícios que eu uso que me ajudam. Pode não funcionar para você, seu problema pode ser de ordem material. Então, por exemplo, eu sou efetivo. Todos os anos eu sou massacrado pelo sistema educacional, mas eu tenho um emprego para a vida toda. Eu já tenho colegas que são contratados. Esses colegas, quando chega o final do ano, eles estão sem emprego. E o processo de escolher as aulas deles é posterior. Então eles passam essa virada de ano, esse início de janeiro, desempregados. Isso é um problema de outra ordem. Isso aqui talvez não seja útil para eles. É isso que é a diferença da autoajuda para essa reflexão que eu estou fazendo aqui. Eu estou te explicando quem eu sou, explicando as nuances, e você pode ver se vai ser útil para você ou não. E não estou vendendo aqui como o remédio para todos os maus. Não, nunca. Esse programa é feito com o apoio de Sabiá, registro de marcas. Se você tem um projeto e não quer que ele seja roubado, você pode se prevenir, não só fazendo Premeditate Malouro, mas também registrando a sua marca. É só entrar em contato com a Sabiá através do link da descrição e usar o nosso cupom NPC10. A vida é uma sucessão de alegrias, de frustrações e de dias onde as coisas nem fedem nem cheiram. Mas o fato é, nós queremos muitas coisas e nem tudo pode acontecer do jeito que a gente quer. Pessoas nos frustram, nos irritam, nós nos decepcionamos com aquilo que a gente esperava dos outros. Nós ficamos doentes, chove no dia que a gente ia para a praia. Um pai te ameaça, um aluno te desrespeita. A lista é grande e não tem fim. Problemas não param de se acumular. E isso gera na gente raiva, tristeza ou até mesmo medo. Só que pela lista de exemplos você pode ver que a maioria das coisas não está sob nosso controle. Não somos nós que decidimos se alguém vai desrespeitar ou não, se alguém vai ameaçar ou não, se a nova regra que vai ser implementada é boa ou não. Os filósofos estoicos vão justamente defender que nosso primeiro ato é de discernimento, de entender o que está sob nosso controle e o que não está. As coisas que não estão sob nosso controle, a gente não pode permitir que elas nos desequilibrem. Então a gente tem que tentar aceitar com calma, resignação, aquilo que não depende de nós e focar naquilo que depende sim de nós. Nossas ações, nossas crenças e nossas reações. O estoicismo, como eu disse, surgiu há 2000 anos atrás. Os autores que eu li mais são autores do período imperial. Então ele começa na Grécia e vai se expandir pelo Império Romano e vai ser uma corrente muito popular no Império Romano. Quase nada sobreviveu lá dos primeiros estoicos, dos estoicos gregos, mas muita coisa sobreviveu dos autores romanos. E os dois que eu li mais, Marco Aurélio e Epiteto, mostram um contraste interessante dessa filosofia de vida. Primeiro, o Marco Aurélio era um imperador romano, então literalmente o cidadão mais poderoso do Império Romano era um estoico. E do outro lado, o Epiteto era um escravo. Então, literalmente, um dos cidadãos mais oprimidos do Império era também um estoico. Então, a gente vê aqui no contraste entre esses dois um exemplo vivo dessa atitude. Não importa as suas circunstâncias, o que importa é você focar naquilo que você controla. É claro que os problemas de um escravo e o problema de um imperador são diferentes. E você está 100% no seu direito de preferir ser um imperador do que ser escravizado. Ok. Mas o imperador também tem problemas. Na visão estoica, o universo como um todo é logicamente ordenado. É ordenado por uma razão divina. Por isso, viver bem significa tentar compreender e aceitar esse ordenamento
e viver através dele com calma, coragem, paciência e sabedoria. Essas virtudes, que também incluem justiça, moderação, vão significar que todo ser humano, sendo dotado da razão e da capacidade dessas virtudes, mereceria ser tratado igual. Nossos bens, nossa posição social e nosso nível educacional não nos torna distintos dos outros seres humanos. Somos todos partes de uma única comunidade humana e, portanto, deveríamos nos tratar assim. E aí, independente se você concorda ou não da cosmovisão dos estoicos, se você é cristão, por exemplo, ela tem várias similaridades, a verdade é que a escola é um caos. São tantas pessoas com tantos interesses opostos, regras que são feitas de cima para baixo sem conhecer a realidade da escola, que o que a gente tem é um caos organizado. Então nós temos as regras, nós temos a hierarquia, nós temos a autoridade tentando manter uma ordem e nós temos as pessoas tentando viver ao largo dessa ordem. Então essa é a primeira questão. Se é assim, se todo dia é assim, se ela sempre surpreende, não é isso uma racionalidade por trás da escola? Briga, gravidez na adolescência, pais sem noção, políticas públicas bizarras, projetos trazidos do nada que a gente tem que fazer correndo, atrapalhando o nosso planejamento, problema na máquina de Xerox, cansaço, estresse, calor. Olha como quente é nosso país e quase não tem ventilador. E quando tem é virado pro aluno, coitado do professor, não tem um ventilador virado para ele. Mas deveria ter mesmo, era ar-condicionado. E se você tá no seu primeiro ano, tudo bem, você fica surpreso. Mas assim, todo ano essas mesmas coisas acontecem. Alguém engravida, alguém briga, algum pai é sem noção. Todas as coisas acontecem todos e todos os anos. Só mudam os personagens. O que a gente vê aqui, então, é que a escola, ela é organizada para o caos e ela é organizada para estressar, para moer. Como eu gosto de falar com o Rodrigo, a escola não é um ambiente propício para o professor. A escola é um ambiente hostil ao professor. E é justamente nisso que a gente tem que trabalhar. O manual do Epiteto trabalha essa distinção que eu falei entre as coisas que a gente controla e não. Tudo que é externo a nós, nosso corpo, nossos status sociais, a resposta das pessoas, a gente não controla. Como assim eu não controlo meu corpo? Eu controlo meu corpo? Sim, não controlo. Então, por exemplo, eu tô indo viajar. A minha expectativa é andar muito. Eu posso chegar lá no meu destino de viagem, tropicar e ficar acamado no hospital porque inflamou um osso ou alguma coisa assim. Meu avião pode cair, meu corpo ser destruído. Então, eu não controlo o que acontece com o meu corpo. Meu celular pode ser roubado, já que eu vou passar pelo Rio antes. Meu passaporte pode ser furtado nas viagens. Pickpockets, né? Bolsa chatrite. A atitude correta em relação a todas essas coisas, bens materiais, oportunidades, status social, relação com outra pessoa, é encarar elas como um empréstimo. Tudo que você tem é emprestado. O universo te empresta. E do mesmo jeito que ele dá, ele pode tirar. Então você tem o amor da sua vida, vocês estão juntos e ela morre. Ou ela trai. Pode acontecer. Você acabou de comprar o celular e ele é furtado. Você juntou dinheiro, deu entrada no seu carro, tá esperando o seguro, vem alguém e bota fogo. Isso tudo pode acontecer e, na verdade, isso tudo acontece todos os dias. Se você deixar a sua posse sobre essas coisas controlar o seu estado mental, o que você vai viver é uma corrente contínua de desespero, angústia. Então eu vou focar nisso, nos meus pensamentos, na minha reação, na minha forma de ver as coisas. Então eu tenho uma turma de segundo ano que eu adoro. Ano que vem essa turma vai deixar de existir. Ela vai ser misturada com as outras turmas e uma nova turma vai surgir. Eu não controlo isso. Esse ano foi um ano muito legal nesse sentido de que eu tinha 2 aulas por turma, então deu para fazer um trabalho muito melhor. Ano que vem eu vou voltar a ter uma aula. Eu não controlo isso. Meu projeto do ICEB, que eu adorei fazer nos últimos 4 anos, esse ano não teve, tô na expectativa do ano que vem ter, mas eu não controlo isso. Então imagina que você tá com um copo bonito na mão, ele cai e quebra. Adianta alguma coisa gritar, xingar as pessoas, se estressar? O copo tá quebrado. É o velho, não adianta reclamar do leite derramado. Tá derramado. Então agora a gente precisa catar os cacos e secar a sujeira. Ter essa atitude vai te ajudar a ter mais paz psicológica no geral. As coisas estressantes continuarão acontecendo, mas você vai ter uma atitude diferente em relação a elas. Porque quando a gente faz uma expectativa do futuro, normalmente a gente idealiza muito a nossa visão. A gente imagina como as coisas deveriam ser ou como eu gostaria que as coisas fossem. Mas a vida real é mais complicada. Aí já por outro lado, nas meditações, o Marco Aurélio vai colocar o seguinte: todos os dias a gente encontra pessoas que são ignorantes com a gente, que são desrespeitosas, bajuladores, mentirosos, irritantes, antiéticos,
Porque é simplesmente assim que algumas pessoas são. Você ficar chateado só vai piorar as coisas para você. No caso, então, dos professores que lidam com adolescentes, que muitas vezes vão testar os seus limites, vão querer justamente provocar, é você entregar o controle da sua vida para pessoas que nem desenvolveram completamente aí a sua psicologia. E veja só, se o aluno diz algo ofensivo, eu não estou falando aqui para você não fingir que não ouviu, né? Ignorar, deixar ele passar. Não, você pode punir. O que você não pode deixar é ele entrar na sua mente. É você sair da sala de aula e ir para a sala dos professores e ficar pensando nisso o resto do seu dia. É punir, segundo a regra, não gritar, não se estressar, aplicar a punição e seguir com a sua vida como ela deve seguir. E como fazer isso? O Marco Aurélio explica que o primeiro passo é meditar sobre isso antes de sair de casa, que é algo que eu faço. Lembrar como você era quando você era adolescente, se perguntar por que essa pessoa está fazendo isso, qual é a intenção dela, qual é o objetivo dela. E imaginar essas pessoas. Quando você trabalha, por exemplo, com escola, né, diferente de ser vendedor, que os clientes vêm e vão, na escola tem as turmas ali mais ou menos regulares, então você já sabe quais turmas são de um jeito, são de outro, quais alunos são de um jeito, são de outro. Então eu já tenho aula com essa turma aqui, vou pensar quem que vai aprontar, quem que vai fazer o quê, os meninos vão fazer isso, as meninas vão fazer aquilo. Já vai imaginando tudo dando errado, tudo que pode dar errado dando errado. Porque se você já tiver meditado sobre o que pode acontecer, o que vai dar errado, você vai conseguir agir de maneira virtuosa, calma, na hora que a coisa acontecer. Diz o Epiteto que quem medita sobre isso consegue até passar sereno pela morte de um ente querido. E o que quer dizer aqui não é que o estoico não vai ficar triste, né, com a perda da pessoa. É que quando essa perda acontecer, ele vai ter meditado sobre ela, vai ter meditado sobre a ausência dela e vai conseguir manter o controle e agir racionalmente para não piorar a sua situação. Que às vezes quando você perde o controle emocional porque está sendo sobrecarregado por aquela situação, você acaba fazendo coisas, falando coisas que você não gostaria. Por causa de ideias como essa, os estoicos são muitas vezes acusados de serem frios, ou então de serem rendidos, né, fatalistas diante das agruras da vida. Então, um contra-exemplo é se as pessoas simplesmente aceitassem suas condições, a escravidão ainda existiria. E a questão aqui não é se os sentimentos são bons ou ruins. É claro que sentir apreensão e agir de acordo com prudência quando você está numa situação perigosa é um ótimo sentimento. A questão aqui é não perder o controle, né? Então ficar travado, perder oportunidades de ser resgatado, de passar de um lugar perigoso porque você ficou travado de medo. Aí é um problema. Então, por exemplo, quando a minha aluna tomou um tiro de bala perdida, eu não dormi direito, porque eu vi a mensagem no domingo à noite, depois do Enem, peguei o celular, vi, não dormi direito, nos outros dias não dormi direito, tive uma crise de pressão alta, que chegou a 18/12, e quando eu fui para o hospital, eu achei que eu ia morrer. Eu falei com os meus pais, despedi deles, e achei que estava indo dessa para melhor, estava infartando. E a sensação era horrível, eu não conseguia pensar direito, os meus membros estavam enfraquecidos. E foi o estresse, depois não senti mais nada, quando a situação dela ficou ok, ela foi, recebeu tratamento, não senti mais nada, minha pressão tá boa. Mas ali naqueles dias, eu estava tão tomado por esse sentimento, tão angustiado, e estava passando por outros problemas que eu não estava sob controle. Porque isso foi inesperado. Até nessa situação trágica, a gente espera que quem se envolve corre esse risco. Agora, ela era uma menina que não estava envolvida e ela correu esse risco simplesmente porque ela morava numa região em que o cara foi lá atrás do outro e sobrou para ela. Então, eu, como professor, ver uma aluna que se esforçou, se inscreveu para o Enem numa situação dessa, foi surpreendente, me abalou. Só que eu deveria já ter feito essa reflexão. Que reflexão? Que eu sou professor de escola pública, que a violência urbana está avançando na cidade já desde o início do ano, as coisas vêm piorando, que isso poderia acontecer, que pessoas inocentes poderiam ser vítimas de bala perdida, e eu não fiz essa reflexão. Então, quando aconteceu, eu fui pego de surpresa. E aí, sem dormir, você perde ainda mais o controle da sua racionalidade. E aí as coisas vão se acumulando, e pronto, você explode. É essa reflexão constante e os exercícios que eu vou falar na parte final que vão te ajudar a navegar essas turbulências. Porque a questão não é ali a hora, né, que a coisa acontece, você pode ficar abalado, mas é você justamente retomar o caminho. Então a reflexão é essa, não passei no Enem. Aí eu chorei, me desesperei, beleza, passou 2, 3 dias, consigo retomar o caminho? Consigo. Então é porque eu meditei, pensei que se desse errado, o que eu ia fazer, e fui. O professor, mesma coisa. Aconteceu, o aluno me desrespeitou. O pai maluco veio na escola bater boca. E aí? Fiquei mal naquela hora ali. Pô, por que ele fez isso? Por que isso aconteceu? Aí passou 2, 3 dias, consegui retomar o meu fio da meada, consegui continuar sendo quem eu sou, não me perdi
nessa raiva, nesse desespero, nessa angústia? É sobre isso. Então vamos aos exercícios. Então o primeiro exercício é o fundamento de todo o estoicismo, que é separar aquilo que você controla daquilo que você não controla. Então, trânsito, a quantidade de aulas, a nova resolução, os alunos que estão na sala. Eu controlo essas coisas? Sim, então faça alguma coisa para melhorar a sua situação. Não, então eu não posso deixar isso tomar conta de mim, porque está fora do meu controle, eu preciso me distanciar disso. Como assim? Você vai praticar aceitação, você vai pensar nessas coisas que você não controla que vão acontecer. Então você vai refletir sobre elas antes delas acontecerem. Você vai tentar remediar elas. Você vai tentar controlar a sua reação para ela não escalonar. Então você está preso no trânsito, está estressado, você começa a respirar fundo, tentar ouvir uma musiquinha para relaxar. E aí vem nossa segunda coisa, que é a prática do desconforto voluntário. Era muito comum entre as setas e também entre os estoicos essa ideia de você viver pequenos desconfortos. Hoje em dia a gente tem aí o clube das 5 da manhã, ou então a galera que toma banho frio, e a ideia é essa. Nosso automático é o conforto, é se sentar, se deitar de maneira confortável, buscar um clima confortável. Mas a gente tem que tentar, na verdade, buscar o desconforto em pequenas coisas. Então, tomar um banho frio, manter o braço erguido, era uma técnica que eles faziam. Pular uma refeição ou comer uma comida mais simples, menos saborosa. Andar a pé em vez de usar o ônibus, o carro. Tudo isso são pequenos desconfortos que vão te lembrar que os confortos da vida, as coisas boas da vida, são todos empréstimos. E as coisas ruins também. Se você praticar esse desconforto voluntário, vai ser muito mais fácil aceitar e passar pelos desconfortos que não são voluntários, que virão com certeza na vida. Outra coisa é meditar sobre a morte. Então você pode fazer isso ouvindo músicas, lendo poesias, consumindo arte, escrevendo, com um pequeno tokenzinho, né, alguma coisa para te lembrar, mas sempre pensar que a sua morte pode acontecer. A gente tende a visualizar nossa morte lá no futuro, lá velhos, mas a verdade verdadeira é que ela pode acontecer a qualquer momento. Então, eu lembro de nesse dia que eu achei que eu ia morrer, eu ficar surpreso. Eu até lembrei da morte de Ivan Illich. Eu nunca achei que eu ia morrer. Eu lia filosofia, eu pensava sobre isso, mas aí quando a minha pressão ficou tão alta, eu senti aquele peso no peito, a minha cabeça latejando, os meus membros enfraquecidos, eu não conseguia terminar uma oração, tava tentando rezar e não conseguia terminar uma oração. Caraca, é isso, eu morri, acabou. Eu tô aqui nessa fila, não fui nem criado ainda, vou cair aqui e morrer. Tudo que eu fiz, eu vou levar embora agora, vou descobrir o grande mistério. Se tem uma resposta, se não... Eu lembro de ficar surpreso, porque a gente vive assim, a gente vive achando que a nossa vida é para sempre, a gente vai ter chance de fazer o que a gente sempre adia, que a gente vai ter chance de se reconciliar com quem a gente brigou, que a gente vai ter chance de reparar os nossos erros, mas a verdade é que não. A gente pode simplesmente morrer. E é claro que, dependendo da sua crença, a morte não é um mal em si mesmo. Mas por mais convicto que você esteja, ainda é difícil. Ainda é curioso. Então, pense. Por exemplo, eu voltei a praticar exercícios com mais ânfrico, a controlar as calorias melhor, porque eu não sei se eu tenho todo o tempo que eu achava que eu tinha para ver isso. Tomei esse susto aí esse dia. Será que mesmo estressado, se eu já estivesse fazendo as caminhadinhas e malhando como eu comecei a fazer depois, eu teria tido um pico tão alto, mesmo no estresse, mesmo na situação angustiante que eu estava? Talvez não. Talvez por um acaso o destino não tenha caído duro ali. Então reserve os minutos para refletir sobre a morte, não de maneira mórbida. Claro que você pode ser um gótico se você quiser, mas refletir assim, é assim que eu gostaria de viver minha vida? Se minha vida acabasse amanhã, é isso que eu queria fazer com o meu tempo livre? É dessa forma, tratando desse jeito as pessoas que estão ao meu redor, que eu gostaria que fosse meu último dia? Outra técnica é o premeditatio malorum. Sempre pense o pior. Ela é uma variação, né, da morte, é você imaginar, bom, eu vou fazer isso e vai dar errado aquilo, eu vou fazer aquilo e vai dar errado isso. É claro que as pessoas podem sempre te surpreender, né? Então você pode imaginar o pior cenário do mundo e as pessoas ainda podem te surpreender. Mas a verdade é que isso já ajuda. Lembra, não na hora. Na hora você pode ficar abalado,
mas na recuperação, no dia seguinte, na cura, você já tem um plano, você já sabe o que fazer. E aí você vai caminhando, mesmo que se arrastando em direção a esse plano. Então pensa o que pode dar errado nessa aula, fiz a atividade aqui, quem que vai questionar, quem não vai querer fazer. Já vai pensando nisso tudo e como navegar isso. Beleza, então eu sei que esse grupinho aqui não gosta de fazer atividade de filosofia. Quando eu propor atividade, eles vão reclamar. O que eu vou fazer para tentar navegar isso? Então, não fica num pessimismo, não é isso que eu estou dizendo. É você pensar o que pode dar errado e planejar de acordo. E aí, conforme as coisas forem dando errado, porque elas nunca vão viver de acordo com a nossa expectativa, conforme elas forem dando errado, você vai corrigindo o seu curso. Então, é uma espécie de vacina mental, né? Você já enfrenta o problema na versão puramente psicológica e quando você encontrar ele de verdade vai ser diferente, não vai ser igual você imaginou, mas você já vai estar preparado para alguns casos. Outra coisa que eu recomendo é um diário, né? Botar no papel seus pensamentos. Eu tenho ali uma caixinha com os cadernos velhos, eu tenho um azul que não está aqui agora, que eu escrevo atualmente, ele está acabando, vou começar outro. E ali eu escrevo sobre as pessoas, escrevo sobre meus pensamentos, meus sentimentos, sobre minhas expectativas do futuro. Ali eu coloco as ideias no papel, organizo meus pensamentos e meio que vomito também algumas coisas para tirar isso do seu corpo, uma espécie de catarse aí. Então o próprio livro Meditações do Marco Aurélio era um diário dele nesse espírito, né, de organizar seus pensamentos e colocar no papel os conselhos para você mesmo, porque às vezes você não se ouve, mas ali escrevendo, falando consigo mesmo, você se ouve. E também é muito engraçado você ler um caderno velho e ver o que estava na sua cabeça no passado. Então, o que eu gostaria de fazer? O que eu fiz que deu errado? Como deu errado? O que me frustrou? O que me abalou? Por que me frustrou? Por que me abalou? Vai tecendo o seu dia dessa forma, ou no início do dia pensando no futuro, né? Se você quiser já aproveitar para usar para meditar sobre o dia que vai acontecer, ou no final do dia refletindo sobre o dia que acabou. Pois bem, se você gostou do vídeo, curte, compartilha e especialmente aí meu amigo Rodrigo, espero que as dicas tenham sido úteis, espero que a reflexão tenha sido interessante, espero que te ajudem a navegar esse nosso sistema educacional que é um moedor de carne, como diz a secretária escolar lá, o Estado não tem coração, então a gente tem que ter. Coloque em prática, veja se ajude, se não ajudar, coloca aí pra gente o que ajudou e vamos navegar as turbulências em direção a uma vida cada vez melhor. Se não nas questões concretas, pelo menos aqui dentro.